Boa noite. O nosso programa Gestão, hoje num formato um pouco diferente, veio até a Expo Vale para que a gente possa discutir um pouco sobre as questões de feira, falar um pouco de como funciona a Expo Vale e recebendo hoje o senhor Reni Nunes Machado, presidente da Expo Vale. Boa noite, Reni, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muita alegria hoje, nessa quarta-feira, enfim, tempo de chuva. Dia hoje de nossos colégios, a visita de nossos colégios e a nossa expectativa de um grande público hoje, principalmente o público infantil. É isso aí, então, para a gente até falar um pouquinho, comentar um pouquinho de como funciona a feira, entender um pouco mais, vamos conhecer um pouco o Reni, né? Saber um pouco da história dele e como é que ele se tornou presidente da Expo Vale em 2014. Ok, então meu nome é Reni Nunes Machado, sou natural de Arroio do Meio, né? Bem dentro dessa minha trajetória até chegar à presidência dessa edição da Expo Vale, haja vista pela minha trajetória dentro da diretoria da CIL. Foram 3 gestões na vice-presidência da área de comércio e serviço e dentro desse formato que compreende a Expo Vale, a estrutura, sempre que quando ao fim de uma edição, ali já é estruturado, é indicado o próximo presidente, né? Então, ou seja, nós já estamos trabalhando há 2 anos essa edição. Como isso acontece? Através da diretoria atual, né? Eles indicam diferentes profissionais. É importante que se diga, é um trabalho 100% voluntário, né? Então, dentro da comunidade, e claro que o empresariado normalmente que já está alinhado também dentro da filosofia de trabalho da CIL, é indicado. E aí nos procura e cabe nós aceitar ou não. E com certeza, quando me solicitaram, ciente do tamanho da responsabilidade, mas não tinha como dizer não, né? Com certeza foi um desafio e estou muito feliz por tudo que está acontecendo até agora. E, Reni, o seguinte, o que é importante na questão da Expo Vale, e a gente sabe disso, é que ela tem uma história. Tu podia relatar um pouquinho da história da Expo Vale para nós? Ela já está há alguns anos sendo trabalhada, há alguns anos ela envolve toda a comunidade do Vale e se tornou uma referência. Ela é hoje a 3ª maior feira do estado, se não me falha a memória. Exatamente. Se nós resgatarmos a história, veja que, claro que daria para escrever belos livros, né? Lá, considerando, nós já estamos na 19ª edição, ou seja, uma história lá desde 82, que iniciou-se todo esse trabalho, esse movimento, quando nós tínhamos naquela época, através da LACESA, nós tínhamos um setor muito forte, né, a nível de que representava a cidade de Lajeado, que é a nossa LACESA, o setor leiteiro, né? Então lembro que isso era muito forte, nasceu como, né, a FENAL, né? E hoje, claro que eu diria assim, dentro dessa diversidade que nós temos pelas nossas etnias, isso não é diferente pela nossa economia também, né? Isso foi se concretizando ao longo do tempo. Hoje está muito claro, é difícil você apontar esse ou aquele segmento é mais ou menos forte. Claro que os números podem te levar a isso, mas em termos gerais, essa diversidade da economia está muito marcada. Então, quando nós começamos a pensar a Expo Vale, que ela é um evento da região, né? Nós temos que pensar o Vale. Nós estruturamos ela, sim, em cima das potencialidades do Vale e respeitando a sua diversidade. Então, por isso, essa conotação muito forte de uma multifeira, né? Então, hoje nós não temos, sim, essa possibilidade de caracterizar a Expo Vale como um único setor. E aí, eu acho que aí é uma questão bem interessante, porque você coloca que essa parte histórica tem a ver com a própria evolução do Vale. E aí é que eu gostaria de colocar alguns pontos para que a gente possa até entender um pouco mais, porque ela nasceu já de feiras anteriores, FENAL, Feira Nacional do Laticínio, outras tantas propostas que sempre esteve agregada à questão do alimento. Só que o Vale hoje é mais do que só a questão da alimentação. O Vale se destaca em outros segmentos. Como integrar tudo isso em uma feira com sucesso? É importante que se diga, porque por várias razões, a gente tem que estar sempre se reinventando, né? A exemplo que uma organização, enfim, uma empresa, a gente tem que estar sempre se reinventando para se manter no mercado. Isso é uma regra básica hoje para a empresa. Uma feira não é diferente. O que para nós é muito claro, que talvez seja muito difícil nós mudarmos aí entre as próximas edições, essa característica de multifeira.
Mas o que nós temos, sim, a leitura que nós temos e que é importante, através da Expovale, é nós buscarmos dentro da Expovale alguns setores, alguns projetos embrião, que poderiam buscar ali, sinalizar alguns setores que poderão ali na frente gerar um evento como esse, aí sim pontual, por setor. É o exemplo que aconteceu com a Construmóvel, né? A Construmóvel iniciou-se dentro da Expovale, né? Criando uma mídia direcionada e tal, e ela criou corpo, né? Veja que hoje ela é um sucesso a nível de feira. Nós, a essa edição, nós estamos dando um foco também para a nossa FEMotor, que nós também entendemos que ela também é um setor importante dentro da economia para a nossa região. Tudo que se movimenta, tudo que se relaciona, né, nesse mercado, né, movimentado a motor, ele é um segmento muito forte. Então, os números, essa resposta, essa avaliação pós-feiras, que vai nos dizer se ela tem vida, se ela tem um corpo, né, para criar uma vida própria num evento ali na frente. E a colocação é muito pertinente, né? A Construmóvel é filha da Expovale, mas não é só uma questão de ser derivada da Expovale, tem a ver com a questão de aproveitar mais uma área que começa a se destacar, assim como você citou a questão da FEMotor. Porque esse é o papel da Expovale. E claro que tem todo esse lado social, entretenimento, mas sobretudo é uma feira de negócio, ela serve para fomentar, dar visibilidade dos nossos produtos e serviços, né? Então isso que é fundamental, esse papel nós não podemos fugir, e para isso nós usamos a Expovale. E aí então entra uma outra coisa que eu acho que é interessante quando se começa a falar de feira, né? Que muitas pessoas pensam que a feira tem a ver com só entretenimento. Não é. Ela tem todo um lado social. A Expovale tem um trabalho social muito interessante da participação dos empresários, da participação da comunidade. Quais são os reflexos assim que você gostaria de destacar nesse lado social da feira? É importante. Também não pode se ignorar, a princípio também, eu acho que inicia-se também para esse trabalho de doação. A comissão organizadora ela é uma comissão totalmente de voluntários, né? Não somos nada remunerados. Por conta disso, nós também já é uma tradição dos nossos parceiros, do Lions, que fazem todo esse belíssimo trabalho, que é muito trabalhoso. Haja visto, são 10 dias com horário bem carregado, né? Que o Lions faz esse trabalho, mas esse trabalho, eles ganham um percentual do ingresso como uma contrapartida e que são revertidos em projetos sociais. E com projetos muito legais, projetos confiáveis, isso nos dá uma alegria muito grande. Então, isso já eu diria que é um reflexo direto. E a Expovale esse ano, nessa linha também, essa visão social, o papel da Expovale, nós criamos também um espaço que nós chamamos de espaço social, que são 2 estandes que nós criamos uma grade, um revezamento entre todas as entidades, podem ali fazer, enfim, a sua divulgação, dar a sua visibilidade, venda de produtos em cima de todo esse trabalho social que eles fazem. Ou seja, nesse primeiro bloco a gente viu um pouco da história do Sr. Reni Nunes Machado, mas principalmente entender que a Expovale é, antes de mais nada, uma ação comunitária típica da nossa região e que é mais importante, ela tem um fundo de participação social muito intenso. Vamos encerrar o nosso primeiro bloco, depois nós vamos continuar falando um pouco mais e entender um pouco mais como funcionam os bastidores da Expovale. Até o próximo bloco. Na volta do nosso segundo bloco, hoje recebendo o senhor Reni Nunes Machado, presidente da Expovale, e vendo o movimento que está a nossa feira, conversar um pouquinho mais sobre as características de gestão da Expovale, ou seja, a perspectiva para esse ano da Expovale 2014 é receber em torno de 180 mil pessoas, um número considerável, muito grande. Reni, como administrar tudo isso? Como organizar tudo isso para receber e receber bem essas 180 mil pessoas? Bem, eu diria que esse é o maior do desafio da gente quando assumir tal função, sempre com muita responsabilidade, e tem que começar, quando nós começamos a pensar, planejar a feira, temos que trabalhar em cima de números, né? Porque nós começamos a trabalhar essa edição com um entendimento, que é um consenso da comissão, que nós tínhamos que, eu diria de certa forma, reinventar um pouco a feira. Ou seja, não era a nossa intenção definir a feira, o sucesso da feira,
talvez pelo número de visitantes, pelo número de negócio, mas sim pela qualidade. Nós queremos sim dimensionar o tamanho da feira pela satisfação do nosso visitante e satisfação dos nossos expositores. Por que digo isso? A Expo Vale está com uma visibilidade muito grande. Nós tivemos que dizer muitos não para expositoras, porque sou pena de nós pulverizar demais e perder um pouco a organização interna da feira. Qualidade não podíamos perder. A alimentação, a gente revitalizou a alimentação, né? Veja que o layout da feira nós mudamos, né? Então, para que todas essas mudanças, essas alterações pudessem acontecer, envolveria cifra, envolveria valores. E essa parceria, isso nos levou a um único caminho. Nós tínhamos que fazer muito com pouco. Ou seja, né, nós temos uma infraestrutura relativamente grande, mas carecemos de alguns empreendimentos. Por exemplo, uma edificação, nós não temos de um anfiteatro para show. Tínhamos que sim criar um local para show, uma arena que comportasse no mínimo 4, 5 mil pessoas. Isso é um custo relativamente alto. Hoje a nossa arena ela tem um custo em torno de R$200 mil para você montar uma estrutura temporária como essa. Para você trazer uma grade de show desse porte, você tem que pensar em investimento em mais de R$1 milhão. Você começa a colocar a organização em risco e isso você não pode ocorrer. Então, te leva ao único caminho, buscar parcerias, né? Nós não tínhamos a praça de alimentação, temos também, ela carece de uma edificação permanente. Então, é uma estrutura temporária, isso investe valores também. Então, essa parceria toda, essa matemática financeira, nós temos que obrigatoriamente enxergar lá na frente, em cima de um planejamento muito rígido, muito rigoroso, buscar enxergar lá na frente um resultado positivo, sem que haja risco, né? E essa parceria foi fundamental. Cabe aqui ressaltar a nossa grande parceira dessa edição a nível de show, porque é um dos investimentos, dos riscos maiores de uma feira desse porte, é a grade de shows, né? E a Delta, a empresa Delta Som e Luz foi uma parceira fantástica, está sendo, né, até então, e que nos deu essa possibilidade de nós avançar nesse quesito de shows. Eu acho que aí você coloca uma coisa que é o espírito de uma feira regional, comunitária, como é a Expo Vale, né? Quer dizer, você entra um grupo de pessoas abnegadas que estão ali se esforçando, e obviamente empresas profissionais que também vão querer entrar nessa estrutura. E isso mostra o seguinte, que existem bastidores. Como é que se prepara uma Expo Vale? Como é que se faz isso? Como é que se estrutura essa caminhada? Que leva tempo, não é de uma hora para outra. Como é que se estrutura? Desde a decisão lá, da escolha de quem vai ser a equipe até abrir as portas, ou melhor, até o encerramento dela, porque na realidade não é só abrir as portas, tem toda a feira e posterior toda a avaliação, né? Claro. Nós, estrategicamente, na edição anterior, nós fizemos uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de avaliação dos visitantes e dos expositores. Em cima desse resultado, nós buscamos em torno de 24, 25 itens que nós estabelecemos como prioridade e que nós tínhamos que trabalhar aquilo como norte, né? A partir dali, buscamos os parceiros, né? Os pares nossos, entre elas, que foi um papel fundamental para o sucesso dessa feira, que, como isso aqui trata-se de um empreendimento do governo municipal, tudo que se refere a termos de infraestrutura teria que partir deles. Então, foi o primeiro passo nosso buscarmos esse entendimento, esse comprometimento do governo municipal para que eles se comprometessem em fazer essas nossas demandas. E fomos muito felizes. Foram feitos, executados rigorosamente todas aquelas nossas solicitações. Haja visto hoje aos olhos vistos, hoje eu diria assim que deu uma cara nova o nosso Parque do Imigrante, tanto internamente como externamente, desde a pavimentação, as calçadas de passeio no entorno, né? Internamente, cores, pintado, troca de telhados. Então isso são valores relativamente altos que nós entendíamos que tinha que sim, obrigatoriamente ser investido, né? Para que nós buscássemos aquele nosso norte, que nós queríamos sim buscar a satisfação do cliente e não podemos admitir e esperar uma satisfação do expositor quando nós temos uma goteira a meio de um pavilhão.
Então isso sim, nós entendíamos que isso era fundamental. Na verdade são N situações que nós temos que avaliar. Uma delas, não podemos fugir dessa característica, isso é um entendimento nosso, desse tripé, né? Que representa as características da feira, que é esses encontros de técnicos, entretenimento e uma feira de negócio. Mas também nós temos que estar muito ligado, atualizado na realidade da economia local. Nós trabalhamos, para nós também nós entendemos que é importante o valor do ingresso, buscar esse equilíbrio, né, esse ponto de equilíbrio, a gente começa por ali, a partir dali você começa a avançar em show. Então isso é um dos itens que nós avançamos muito, porque isso, os shows, a exemplo das edições anteriores, o público acabava sendo penalizado no valor do ingresso por conta do valor do show. Porque nós tínhamos, era uma estrutura só, ou seja, você pagava o ingresso da feira, você estava entrando no show. Hoje não, essa edição nós conseguimos criar sim essa infraestrutura paralela, né, isolada, né, separada, ou seja, você tem um ingresso único da feira de R$ 7,00 e os diferentes ingressos de acordo com os shows para uma outra estrutura. Eu acho que isso foi bem recebido, bem acolhido pelo público, estou muito feliz por essas respostas. Né? E aí é aquilo que a gente estava comentando desde o início, né? Existe uma série de características que faz a gestão de uma feira regional, uma feira hoje que tem já uma amplitude que ultrapassa as fronteiras até do próprio estado. Vamos encerrar o nosso segundo bloco e depois vamos falar um pouquinho mais, entender como é que funciona essa questão de feiras, até para ver quais são as perspectivas da Expo Vale daqui nos próximos anos. Vamos encerrar agora e depois voltamos. De volta ao nosso, agora o último bloco, né? Hoje um processo de entrevista diferenciado, né? Aqui na Expo Vale, recebendo o presidente da Expo Vale, Reni Nunes Machado, e falando, obviamente, sobre como funciona a feira, quais são as características, e agora entrando um pouco mais na questão do seguinte tema, né? Para onde vai a Expo Vale? Né? Ela tem aí 19 edições, já consolidada. Para onde caminha a Expo Vale daqui para frente, na sua visão, uma pessoa que já tem muitos anos de experiência, né, envolvimento dentro da CIL e agora como presidente da Expo Vale? Bem, a gente entende de que a Expo Vale, ela jamais deve deixar de ser a vitrine do nosso potencial, né, da região. Eu acho que isso é fundamental. Mas eu não tenho dúvida de que a Expo Vale, sim, ela tem que evoluir de acordo com as demandas. E como nós comentávamos anteriormente, sempre propiciando essa evolução, seja ela tecnológica, infraestrutura, enfim, isso tem que estar avançando de acordo com o que se pede, o que se espera de um evento desse tamanho. Agora, a Expo Vale, o papel dela, com essa visibilidade que ela tem, nós temos que sim, dentro dela, tentar visualizar e talvez sinalizar alguns diferentes setores que se potencializam, né? Que surgem na região e que aqui na Expo Vale nós podemos ver e ali poderão ver, enfim, de que forma pode ser potencializada. Eu acho que esse é um papel importantíssimo, né, da Expo Vale. Isso jamais ela pode deixar de ser. Essa conotação que ela tem de uma grande festa, mas ela tem que ter sim esse papel socioeconômico da região. E as feiras, elas se caracterizam normalmente por tripé, vamos dizer assim. De um lado você tem o entretenimento, que é a recepção, que são os shows, praça de alimentação, quer dizer, toda essa parte que normalmente o público vê. Do outro lado tem o lado social, que a gente abordou e já foi comentado. E tem um terceiro que ela é negócio, ela é business. Ou seja, envolve cifras, envolve investimento, envolve todo um projeto no qual você mesmo colocou, tem que se pagar. E às vezes assusta, porque de repente é um risco que você corre. Como é que a gente pode cada vez profissionalizar mais a feira sem perder a sua essência, esse lado comunitário, esse lado que fez a feira ser um sucesso e é uma marca hoje, né, consolidada? Eu acho que a Expo Vale, essa edição ela está nos trazendo um fato novo. Com certeza deve ser proveniente da credibilidade da feira em si, a marca Expo Vale, a pujança do Vale. Por que estou dizendo isso? Nós estamos percebendo nessa edição a participação de empresas de outras regiões,
empresas de nível, né, de porte grande, né, grandes grupos que estão participando nessa edição conosco. Então, da mesma forma que organizações, empresas de nossa cidade, de nossa região, estavam sendo atraídas por outras feiras de outras regiões do estado, como nós temos a nossa Expo Inter, a Expo Direto, como nós temos empresas que vão para lá. Essa edição da Expo Vale, pela primeira vez a gente percebe que tem de uma forma significativa, por exemplo, saiu o nosso próprio salão do automóvel, né? Então isso mostra realmente, talvez esse crescimento gradativo, talvez essa conotação batendo na porta para uma profissionalização da feira, né? Por diferentes setores, mas esse é o caminho, esse é o papel da Expo Vale, né? Nós sinalizar esses setores e dar perna, dar fôlego para esses diferentes setores que vêm se destacando na Expo Vale. Então, realmente, eu enxergo a Expo Vale assim, sempre vai ser a nossa vitrine do Vale, da região, de todos os produtos e serviços nossos, né? E aí entra uma outra coisa que é sempre interessante comentar. As feiras, elas nascem normalmente de momentos que são momentos de alegria ou momentos de uma motivação comunitária para algum problema que possa surgir ou então para comemorar alguma data específica. E aí elas vão crescendo e elas acabam se tornando realmente uma referência. Eu acho que esse é o ponto hoje. A Expo Vale já chegou nesse patamar e ela daqui para frente, ela cada vez mais vai se tornar um evento de impacto não só local e, como você já comentou, expandindo os seus horizontes, né? Ou seja, ela vai se tornar cada vez mais uma referência, agregando valor e, consequentemente, se tornando também um negócio interessante para toda a comunidade. Eu acho que isso é importante também dentro dessa característica, essa trajetória, que ela valoriza desde o artesanato, micro, pequenas e grandes empresas, e quando você escuta depoimentos de micro, pequenas empresas que te dizem assim, a Expo Vale do ano tal foi o divisor de águas da minha empresa. Isso é fundamental, isso é fantástico, né? Você conseguir fomentar, né, todo o desenvolvimento dessa empresa, porque ela tem essa função de prospectar cliente. Você não pode pensar quando um expositor tem uma visão que ele vem aqui exclusivamente fazer negócio direto no período de feira, mas sim ele prospecta cliente para o ano todo. Então esse papel é fundamental. E essa característica da Expo Vale é muito clara, ela não tem dimensão do tamanho da empresa, ela vai desde o artesanato, micro, pequena empresa, né, e tem espaço para todos, né? Então isso é fundamental. Nós, dessa edição especial, a gente também, dentro dessa preocupação de responsabilidade, elevar também, eu diria assim, a marca, consolidar cada vez mais a Expo Vale, a gente tem toda uma preocupação do reinventar a Expo Vale, no sentido de que a praça de alimentação, as pessoas que participar da praça de alimentação, eles tiveram que, como pré-requisito, eles tiveram que fazer um curso de bons manejos e tal, com a parceria da Univates, que foi fantástico. E hoje eles estão muito felizes. No primeiro momento, foi um paradigma que se quebrou, criamos nesse novo layout, um local específico, que lembra você das edições anteriores, nós tínhamos a nossa praça de alimentação mais ou menos pulverizado dentro do parque. Isso não nos dava uma condição de você criar um alinhamento sanitário, enfim, que viesse a obedecer aí, né, uma vigilância sanitária, enfim, não tinha condições. E olha, eu diria que não foi fácil nós quebrar esses paradigmas, né? No primeiro momento houve uma resistência. E no momento que nós hoje estamos vivendo, desde o primeiro dia da abertura e hoje que estamos vivendo, esse novo layout da Praça de Alimentação é fantástico. Pode ver que é um dos lugares mais movimentados hoje, com a criação do palco. Então a gente tentou viabilizar esses diferentes setores, né? E que eles vêm aqui para fazer bons negócios. E isso nós esperamos, né? Que a próxima edição que sejam proativos na volta, né? Eu acho que todas essas considerações que o senhor Reni colocou até agora nos mostra o quanto a Expo Vale evoluiu. Já está bem realmente na fase da maturidade, a fase adulta de uma feira, consolidada, com uma marca reconhecida, com uma estrutura toda ela montada e produzindo uma série de fatores que foram colocados, muito bem colocados, seja eles sociais, de prospecção, de venda, de movimentação, né? E eu acho que essa é a grande questão. E, obviamente, mostrando para onde a Expo Vale vai cada vez mais, né? Da questão do crescimento sem perder as suas origens, sem perder a sua razão histórica. Reni,
uma última palavra para nós, um último depoimento para fazer um fecho aí. O que você nos diria para encaminharmos o nosso programa? Bem, eu quero dizer, claro que, em primeira mão, agradecer esse espaço importante que eu tenho dito sempre. A comissão organizadora, cabe ela pensar, planejar e fazer a parte operacional da feira, né? Mas essa parceria da comunicação, nossos veículos de comunicação, tem sido fundamental na divulgação e no sucesso do nosso evento. Então, nós agradecemos esse importante espaço e desejamos uma feliz feira para todos nós. É isso aí, vamos agradecendo e dando nosso boa noite, saúde e sucesso sempre. Até o próximo programa.